irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós estamos aqui unidos mais uma vez para bendizer o nome deste Deus que é tão maravilhoso, deste Deus que nos acolhe, que nos recebe, independente do modo em que nós estamos, independente do que nós temos vivenciado. Eu dou as boas-vindas ao nosso irmão Luiz, a tia Tereza, a tia Olga, o tio Leonardo, toda a casa dele, toda a família dele, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo nossa irmã Mini, nossa amada pastora Eliane, nossa irmã Joselita, nossa irmã Leila, sejam todos muito bem-vindos, nossa irmã Ana Cláudia, o Ivan, a Lucinha lá de Minas, com o Sandro, seja bem-vinda a dona Rosângela, seja bem-vindo a nossa irmã Gislaine, lá do interior do Paraná. Saudade de vocês, gente. Seja todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, seu Belmiro, Dona Diva, a Sandra, minha comadre. Sejam todos muito bem-vindos aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo canal. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês de forma tremenda nesta noite. E que nosso propósito nesta noite é buscar o coração do Senhor neste dia, entregando as nossas vidas, entregando a nossa casa, a nossa família, e entender um pouco mais aquilo que o Senhor quer nos mostrar mediante a palavra dele, aquilo que ele nos quer nos ensinar. Eu não sei como você tem passado a semana, eu tomaria a Deus e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, mas que se nada tiver acontecido conforme o coração de vocês, você pode ter certeza que tudo está acontecendo conforme o coração do Senhor. E nós bendizemos este Deus que é tão maravilhoso e que está nos dando essa oportunidade única de estarmos aqui hoje, buscando este coração que é rico em misericórdia, rico em amor, em benevolência e que nos acolhe de uma forma sobrenatural. Então, abre o teu coração nesta noite, abre os teus lábios, deixe um canto novo fluir nos teus lábios, deixe que o louvor adentre ao teu coração, adentre a tua mente, e que você, com todo o teu corpo, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com toda a tua alma, com teus lábios, que você já comece a louvando o Senhor, bendizendo ao Eterno, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle que tem nos acolhido. Nós que estamos vivenciando um novo ano, um novo processo que se inicia nas nossas vidas, um novo ciclo. Vamos pedir para que o Eterno tenha misericórdia de cada um de nós neste novo ano, que Ele possa nos abençoar neste mês de janeiro, que Ele possa estar na nossa casa, que Ele possa estar abrindo as portas dos céus nesta noite e acolhendo a cada um de nós, acolhendo as nossas súplicas, acolhendo as intenções dos nossos corações, acolhendo muitas vezes as lágrimas, acolhendo os risos, aquilo que nós temos para oferecer para Adonai, e Ele está de braços abertos para receber. Então louve e bendiga este Deus que é tão maravilhoso. Se lance aos braços deste Deus, abra os teus lábios e proclame a bondade do Senhor, e proclame a misericórdia do Senhor pela tua vida, pela vida da tua casa. Nós te louvamos, Adonai, nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor, meu Deus, pela bondade que Tu tens tido para conosco, a oportunidade que o Senhor está nos dando neste dia de hoje de estarmos aqui diante de Ti, entregando as nossas vidas, entregando os nossos corações, entregando os desejos dos nossos corações, entregando os nossos planos, os nossos projetos. Eis-nos aqui, Senhor, meu Deus, homens e mulheres, prontos para Te receber nesta noite. Nós confessamos a Ti, Senhor, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, e entregamos em Tuas mãos, Senhor, meu Deus, as nossas vidas. E pedimos humildemente, Senhor, olha para dentro de cada um de nós. Cobre-nos, Senhor, meu Deus, com o Teu sangue. Lava-nos com o sangue de Jesus, de toda a nossa imundícia, de todo o nosso pecado, de tudo que o mundo tem nos colocado, tem tentado introduzir nas nossas vidas, tudo aquilo que nós temos vivenciado do mundo, que o Senhor possa nos acolher nesta noite e nos perdoar, derramar a Sua misericórdia. Nós nos derramamos, Senhor, meu Deus, nesta noite aos Teus pés e pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia da nossa casa, tenha misericórdia dos nossos atos falhos, dos nossos lábios impuros, das nossas mãos que não têm acolhido o próximo, dos nossos pés que não têm nos levado até o mover do próximo, até a necessidade do próximo. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, que não temos sido os braços que Jesus nos ensinou a ter, a acolher as pessoas que estão ao nosso lado.
Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor que nos envolve. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, que nos acolhe nesta noite de forma sobrenatural. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, papai. Vem, Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, papai, possa nos encher nesta noite e que ele possa buscar em nosso meio aqueles que te adoram em espírito e em verdade, aqueles que se põem em trabalho em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Usa dos nossos lábios, Senhor, que muitas vezes são impuros. Usa dos nossos lábios, Senhor, meu Deus. Usa de forma sobrenatural, que nós possamos elevar, papai, o nosso louvor até o teu coração, que o Senhor possa receber nesta noite, Senhor, aquilo que há dentro de cada um de nós. Nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, entregamos, Senhor, meu Deus, os nossos pensamentos. Leva cativo, Senhor, meu Deus, os nossos lábios, leva cativo o nosso coração, leva cativo, Senhor, meu Deus, os nossos olhos, leva cativo os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, tudo que habita em nós, Senhor, meu Deus, o Senhor possa levar cativo nesta noite, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, estar de corpo e alma diante de Ti, buscando o Teu coração, Senhor, buscando, papai amado, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor, meu Deus, na nossa casa, na nossa família, neste culto, Senhor, que nós elevamos até o Senhor. Que o Senhor receba do alto céus como fumaças, como incensos agradáveis às tuas narinas, Senhor. Cada uma destas vidas, papai, que se lança aos teus pés nesta noite, entregando, Senhor, meu Deus, cada uma destas vidas. Acolha, Senhor, meu Deus, cada um destes corações, para que nós possamos, Senhor, ser pessoas transformadas, lapidadas por Ti, lapidadas e moldadas por Tuas mãos, porque nós queremos, papai amado, fazer parte do Teu reino. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos estar prontos, papai amado, para levar a Tua palavra, para levar o Teu amor, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a acolher. Ensina-nos, Senhor, a se pôr em serviço, a se permitir, Senhor. Muitas vezes nós não temos permitido que o Senhor nos mova. Nós não temos permitido, Senhor, meu Deus, porque habita em nós uma frieza. Em nome de Jesus, retira essa frieza do nosso meio, retira esse endurecimento dos nossos corações e traga, Senhor, meu Deus, a sensibilidade da Tua palavra, traga ao nosso meio a sensibilidade do Teu amor, que nós possamos ser sensíveis com a dor do próximo, que nós possamos ser sensíveis com a necessidade do nosso próximo, dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que estão longe de nós, que nós não conhecemos. Ensina-nos, Senhor, a ser sensíveis neste mundo em que nós vivemos e onde o caos está sendo instaurado cada dia mais. Que nós possamos, Senhor, ser Tua luz, que nós possamos ser luz em meio a tantas trevas, em meio a tanta escuridão. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, estar com os braços prontos para ser estendido, para enxugar lágrimas, para acolher, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, receba-nos, Senhor, nesta noite. Receba os nossos corações, Senhor. Receba as nossas súplicas. Receba a intenção de cada coração que aqui se encontra, Senhor, nesta noite, buscando o Teu coração, querendo ser pessoas melhores, pessoas renovadas, restauradas pelo poder do Teu Espírito e pelo poder do Teu sangue. Que nós possamos, Senhor, nesta noite, ser impactados pela Tua palavra, pelo Teu toque. Toca, Senhor, em nossos corações. Nós sabemos, Senhor, que dentro de nós existem várias feridas. Existe, papai amado, várias feridas que foram sendo sedimentadas no decorrer dos anos das nossas vidas, da nossa existência. Coisas ainda, papai amado, que precisam ser tratadas. O pulso ainda, Senhor, lateja dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós não temos, papai amado, a audácia, nós não temos, papai amado, a coragem de enfrentar situações a qual, Senhor, meu Deus, nos machuca, nos fere. Mas ensina-nos, Senhor, a ser restaurados. Ensina-nos, Senhor, a ser amados por Ti. Ensina-nos, Senhor, a estar em Ti e a aceitar o Teu mover em nosso meio. Nós Te bendizemos, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque está movendo em nosso meio o teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque tu estás acolhendo os nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos acolhendo de forma íntima e individual, particular, porque tu conheces cada pulsar de cada coração, Senhor. Obrigado pela tua onipresença, obrigado pela tua onisciência, Senhor. Porque tu és Deus único, tu és o Deus único, não há outro além de ti. Tu és somente um Deus, mas a tua unicidade, a tua onipresença, Senhor, nos acolhe de forma coletiva, nos acolhe, Senhor, meu Deus, no coletivo, mas o Senhor trata essa coletividade individualmente com cada um. E nós te bendizemos por isso, Senhor, porque muitas vezes nós temos a percepção de que tu és um Deus distante, que tu és um Deus que está sentado no teu trono de glória e tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá lá e eu tô aqui buscando o Senhor, mas eu não sinto o Senhor. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que se faz humilde para te acolher. Ele é um Deus que se redime, que Ele sai da grandeza dEle. Ele sai da grandeza dEle e vem até nós para nos redimir, para nos acolher e nos transformar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua eternidade. Obrigado, Senhor, porque tu és único. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza. Tu és o Alfa e o Ômega. Em ti tudo foi criado, para ti tudo foi feito. Nós te bendizemos, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje unidos, através deste meio de comunicação, foi para buscar o teu coração e para compreender, Senhor, meu Deus, um pouco mais da magnitude que há no Senhor, da grandeza da eternidade que há no Senhor, do amor que há no Senhor, porque o Senhor nos envolve, o Senhor nos acolhe. Muito obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Toca, Senhor, meu Deus, no mais profundo dos nossos corações. Toca, Senhor, meu Deus, nos nossos pensamentos e já vai aquietando a nossa alma. Vai aquietando o nosso interior nesta noite. Vai aquietando tudo que há em nós. Aquilo que tem nos atrapalhado a nos conectar com o Senhor. Aquieta, Senhor, porque Tu és o Deus da paz. Tu és aquele que chega e ministra a Shalom. Ministre a Tua Shalom em nosso meio, Senhor, nesta noite. Aquieta, Senhor. Vai aquietando, vai trazendo, Senhor, meu Deus, a Tua quietude, a Tua paz, Senhor, a Tua tranquilidade. Vai retirando, Senhor, meu Deus, tudo que é humano neste momento. Retira, Senhor, toda a nossa humanidade. Aquieta nossos pensamentos. Aquieta turbilhões de ideias que têm fluído em nossa mente. Aquieta, Senhor, meu Deus, o nosso coração. Aquieta o nosso físico, o nosso emocional. Aquieta o nosso espírito, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, meu Deus, nesta noite, receber de Ti, Senhor, a sabedoria que vem do alto através da Tua palavra. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, porque quão profundo são os Teus saberes, quão profundos são os Teus entendimentos, e quão limitados são os nossos entendimentos, quão limitados são os nossos saberes. Mas nesta noite, Senhor, nós buscamos compreender um pouco mais dos Teus saberes, de quem Tu és. Revela-te, Senhor, através da Tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, uma semana abençoada, repleta da presença de Deus. Nós estamos com saudades, né? Tanto tempo que a gente só está online. Mas eu espero que nós estejamos juntos em espírito, que é o mais importante, né?
nos fortalecendo nesse novo ano que inicia, nessa nova jornada nos dias que temos pela frente, né? Então vamos lá para mais um estudo nosso, nossa 13ª Parashá, Shemot, né? Nomes, é o segundo livro do Pentateuco, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e chama Shemot porque Shemot é o plural de Shem, que significa nome. Então, nomes, Shemot, né? E ela inicia, chama Shemot porque ela inicia falando dos nomes dos israelitas, dos hebreus que entraram no Egito com Jacó. E nós demos o nome dessa nossa Parashá, 13ª Parashá, de livres ou libertos. Qual é a diferença? Será que está bem fundamentado dentro de nós a diferença entre livre e liberto? Será que a gente sabe a diferença do que é ser livre e o que é ser liberto? Então é sobre isso, sobre esse tema que a gente quer conversar com vocês essa noite. E para a gente entrar nesse tema, eu acho que é muito importante a gente contextualizar o cenário aqui dessa nossa Parashá. Então a Parashá inicia, no primeiro capítulo de Êxodo, falando sobre os filhos, dando o nome dos filhos de Jacó que entraram com ele no Egito, e ela começa ali falando que eram 70 almas, né? Interessante, bonito que ela não fala 70 pessoas, ela fala 70 almas entraram com Jacó no Egito. E 70 simboliza sempre na Bíblia nações, né? Então tem um simbolismo muito grande das nações no Egito. Algo muito interessante. E aí, depois desse episódio, a Parashá vai dizer que José morreu e entrou, assumiu o trono um faraó que não conhecia José. Anos se passaram e entrou um faraó que não sabia da história de José, não sabia o que José tinha feito pelo Egito. E esse faraó, com medo, né? Porque a Bíblia vai dizer que os israelitas começaram a se multiplicar muito, a crescer muito em número. E com medo desse povo, o faraó começa a oprimi-los com o intuito de controlá-los. Então ele começa a colocar carga sobre eles, começa a escravizá-los com medo, porque eles estavam crescendo. Coisa interessante, né? E aí, nesse episódio, né, nesse contexto, ele pede para que as parteiras comecem a observar todas as crianças que nascessem no Egito. E as crianças que fossem meninos, era para matar. Dos hebreus. Então, você sabia que a Bíblia, quando a gente vai ver no original, não tá só dos hebreus? Tá falando dos meninos? Isso é uma coisa que eu achei interessante também. Algumas versões de Bíblia traz dos hebreus. Outras falam que era de todo o povo. É uma coisa interessante também. E aí, mas, enfim, né? Era para matar os meninos, as parteiras não obedecem, inclusive porque elas eram judias. E nesse contexto, depois Deus até abençoou essas parteiras, né? E nesse contexto nasce Moisés. Moisés nasce, ele é escondido, né, pelo seu pai Amram e a sua mãe Joquebed. Ele é escondido por 3 meses. Depois disso, com medo, né, e para tentar fazer com que ele tenha algum tipo de vida, ele é colocado num cestinho de junco com betume e posto no rio Nilo. A filha do faraó estava ali nas margens do rio Nilo, passeando. Ela vê esse cesto, pede para suas servas trazerem esse cesto. E nisso tudo, Miriam está observando a cena e estava vendo para onde ela estava acompanhando o cesto para ver aonde que o cesto ia, né? Miriam era a irmã mais velha de Moisés e ela estava acompanhando tudo. E então, como ela estava acompanhando, quando a filha do faraó vê o cesto, ela abre o cesto e ela diz: é um menino dos hebreus. E aí a Miriam já chega e diz: olha, você quer que eu vá atrás de uma mulher que possa criá-lo? E aí a filha do faraó concorda, ela vai atrás de Joquebed, que era a própria mãe de Moisés.
e pede para ela cuidar de Moisés porque ela ia ser paga para isso. Então ela cuida de Moisés. E é interessante porque a Bíblia não relata quanto tempo Moisés ficou com a sua família de fato, sua família de sangue. Mas existem alguns estudiosos que dizem que pode ser que tenha sido um período prolongado, porque antigamente ele ficou até ser desmamado, segundo a tradição judaica, né? Ele ficou até ser desmamado. E o que eles dizem é que antigamente o desmame de uma criança era muito mais tardio do que é hoje. Né? Hoje, com 6 meses, às vezes um ano, uma criança já está desmamada. E naquela época, diz que era por volta de 5, 6 anos de idade. Então, se Moisés ficou esse período com a sua família, é muito provável que ele tenha carregado as lembranças dessa família para quando ele voltou depois para o palácio do faraó, né? Porque depois que ele foi desmamado, ele volta para o palácio do faraó, ele é adotado e ali ele cresce no meio dos egípcios, né? Depois disso, a Bíblia diz que ele cresce e aí ele resolve ver como estavam os seus irmãos. Ele encontra um egípcio oprimindo, né, um hebreu e ele acaba matando esse egípcio e ele pensa que ninguém ficou sabendo de nada. Depois ele vê 2 hebreus brigando, né, 2 irmãos brigando. E aí ele diz para os dois, né, ele tenta apartar aquilo e diz: olha, vocês estão brigando, vocês são irmãos. E aí um deles diz: quem te colocou juiz e líder sobre nós, né? Você vai querer me matar como matou o egípcio? E aí ele percebe que descobriram o que ele fez, o faraó fica sabendo, quer matar ele e ele foge. Ele vai para a região de Midian. Quando chega lá, ele acaba se casando com Zípora, que é filha de um sacerdote, e vai trabalhar ali ajudando o seu sogro a pastorear o rebanho do seu sogro. E aí, nesse contexto, ele vê uma sarça ardente pegando fogo e ele se aproxima porque ele fica curioso para ver o que tinha naquela sarça. E aí Deus se manifesta através de um anjo da sarça, né? Um anjo do meio da sarça. É interessante porque foi a primeira vez que eu me dei conta, né? A gente só fica pensando que era a sarça pegando fogo e da sarça uma voz falou com ele, né? Mas a Bíblia deixa muito claro que um anjo do Senhor apareceu do fogo ali na sarça e falou com ele. E então é algo interessante. E ali começa o chamado de Moisés. E começa, né, o nosso tema aqui do nosso estudo. Porque a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está pisando, a terra que você está pisando é uma terra santa. Isso é algo muito interessante. Por que Deus falou isso para Moisés, né? O que é esse chamado de Moisés, né? Moisés é inserido nos planos de redenção do Eterno, que levou 80 anos. Porque, segundo Estevão, lá em Atos capítulo 7, Moisés estava com 40 anos quando ele resolveu ir visitar os seus irmãos para ver o que estava acontecendo com os seus irmãos. E quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, ele estava com 80 anos. Então levou 80 anos para ele participar do plano de redenção de Deus. E o que é participar do plano de redenção de Deus? É ser chamado por Deus. Né? O que é o chamado? Nosso propósito a gente sabe. Nosso propósito é sermos filhos de Deus e implantarmos o reino de Deus aqui na Terra. Mas muitas vezes a gente precisa ser chamado para cumprir esse propósito. Porque a gente estava disperso por aí, fazendo as nossas coisas na nossa vida. E a gente, de repente, tem um chamado de Deus para participar desse plano de redenção. Que é a famosa conversão. O momento da conversão de muitos cristãos, né? Então, quando Deus aparece lá em Gênesis, no capítulo 3, capítulo 3, Gênesis 3, quando Deus aparece ali chamando Adão e Eva, era isso que ele estava fazendo. Quando o ser humano está fora do seu propósito, aí Deus chama ele para que ele entre de novo no propósito de Deus, faça parte do plano de redenção de Deus. Isso é chamado.
Então, o que aconteceu com Adão e Eva ali? Eles saíram do propósito. E aí Deus aparece lá e fala: Adão, aonde vocês estão? Ele chama de novo para que eles possam fazer parte do propósito. E foi o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés foi chamado 80 anos depois para fazer parte desse propósito, né? Engraçado que naquele tempo, provavelmente, os hebreus deviam saber que os 400 anos profetizados lá em Gênesis 15, que Deus disse para Abraão que os seus descendentes iam ficar escravizados 400 anos por uma nação, provavelmente eles deviam estar contabilizando esse tempo e deviam imaginar que esse tempo estava chegando, né? E aí é interessante a gente ver que em Estevão, em Atos 7:25, ele diz assim, ali ele dizendo, né, que Moisés pensou, Moisés julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus os libertaria por meio dele. Por que Moisés pensava isso, né? É interessante a gente ver que quando Moisés nasce, a Bíblia diz que os seus pais viram que ele era bom. E a palavra ali é kitov, que é utilizada. E essa palavra kitov, que era bom, a primeira vez que ela é utilizada é lá em Gênesis, quando Deus está criando a luz, né? Aliás, formando a luz. Quando ele está formando a luz, ele diz: haja luz, e houve luz, e Deus viu que era bom, kitov. Então é interessante porque os rabinos se perguntam, né? Por que a Bíblia disse que quando eles olharam para Moisés, que Moisés nasceu, era bom, ele era bom. Aí tem muita interpretação, né? Tem muita achismo, tem muita teoria sobre isso. Uma das teorias que eles falam é que eles viram que Moisés já nasceu circuncisado. E isso significava um alto nível espiritual que esse menino Moisés ia ter. Outra teoria que eu acho que faz mais sentido é de que quando Moisés nasceu, uma luz resplandeceu no ambiente onde ele estava. Então eles sabiam, por isso que Tov, que está associado com a luz lá de Gênesis, eles sabiam que Moisés não ia ser qualquer homem. Então, provavelmente, esse período que Moisés ficou ali com a sua família, ele internalizou toda a cultura dos hebreus, ele internalizou não o Deus dos hebreus, digamos, porque ele nem conhecia Deus, né? Foi quando Deus se manifestou lá na sarça que ele realmente veio entender que era Deus. Mas ele internalizou ali, digamos, a cultura do seu povo, né? E ele provavelmente pensou, ele cresceu com isso no palácio do faraó, e ele pensou que ele seria ele estaria naquela posição que Deus, que pense, um monte de meninos morreu, ele sobreviveu. Então ele pensava, bom, eu sobrevivi, isso é achismo de Valquíria, né? Eu sobrevivi provavelmente porque eu tenho um objetivo nesse lugar que eu estou. Deus me colocou nesse lugar porque ele vai me usar para libertar esse povo de algum modo. Provavelmente ele tinha isso dentro dele, né? E ele cresceu dentro desse contexto de cultura, né, dos egípcios, de conhecimento, de sabedoria. E a primeira coisa que Deus fala para ele quando ele aparece lá na sarça ardente é: tira as sandálias. Porque o que Deus estava querendo dizer para ele? Moisés, toda aquela carga de conhecimento, tudo que você adquiriu no Egito, retira. Retira do teu caminhar. Porque agora você vai entrar no meu propósito. Só que agora você não vai estar sozinho. Agora eu tô com você. Porque o grande erro de Moisés foi pensar que ele poderia ser o libertador dos filhos de Deus sem a participação de Deus. O grande erro dele foi não esperar o momento certo do chamado. O que muitas vezes acontece com a gente, né? A gente se depara com esse reino de Deus e a gente fica na expectativa, na ansiedade, na angústia de tentar fazer coisas grandes, de ser usados por Deus. E muitas vezes pode ser que leve 80 anos, num sentido, né, figurativo, para que realmente a gente esteja no ponto exato,
aonde a gente quer que a gente esteja, porque toda a bagagem que Moisés adquiriu no Egito serviu para que lá na frente ele pudesse ser um grande líder. Ele pudesse ser alguém que ia governar uma grande nação. Mas levou um tempo, e o tempo é de Deus, não é nosso, né? Então isso é muito interessante. Porque Moisés tinha tudo que alguém poderia ter naquela época. Tudo que vocês imaginarem. Status, fama, dinheiro, poder, riqueza, educação, conhecimento. Mas isso ainda não era o bastante para ele, porque ele deve ter crescido com aquele sentimento de não pertencimento. Ele estava ali, ele estava numa cultura egípcia, ele fazia parte daquela família do faraó, mas ele não pertencia naquele lugar. Provavelmente ele não sentia pertencente àquele lugar. Porque alguém que tem tudo, largar tudo que tem para ir ver como estão os seus irmãos escravos, é provavelmente porque o senso de pertencimento dele, de não pertencimento dele, né, naquele contexto, estava gritando, latejando dentro dele. E eu acho interessante que o Rabino Ventura, uma vez ele usou um paralelo que eu achei magnífico. Ele disse, olha, vê Moisés em toda aquela estrutura que ele tinha de poder, de riqueza, de bens materiais, e ele largar tudo para ir ver como estavam os seus irmãos, é como você pegar, por exemplo, uma pessoa muito rica que só anda em São Paulo de helicóptero e o cara de repente diz pro motorista dele, pro piloto dele, para aqui, eu quero ver como tá aquele mendigo lá na rua. Eu vou descer aqui para ver como tá aquele mendigo lá na rua. Seria mais ou menos algo desse tipo, né? Então é uma coisa muito interessante. Então em Atos 7:22, Estevão fala de novo, assim foi Moisés iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras. Olha só, palavras, logos. A palavra que é utilizada no grego ali, em Atos, é logos. Interessante, né? E obras, palavras e obras. E aí depois lá na frente, nessa nossa paraxá, quando Deus fala para ele, quando ele tem o chamado dele, Deus chega a perder a paciência com ele, porque ele fala, não, senhor, olha, eu não consigo falar. É interessante, né? Porque a própria Bíblia está dizendo que ele é um homem que se tornou poderoso em palavras, e aí depois lá diante de Deus ele fala, não, olha, eu não tenho essa capacidade. chama o outro. E aí Deus perde a paciência, insiste 2 vezes com ele, e na segunda vez fala, tá bom, Moisés, então Arão vai falar por você. Arão era um grande líder naquela época, né? Do povo hebreu já, né? Então, mas não seria na força de Moisés, seria no tempo de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a gente quer libertar a nossa família, a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente tem sido liberto, aquilo que a gente tem se tornado livre, e a gente não consegue porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É quando Deus quer é que a coisa realmente acontece, né? É quando surge o momento e Deus fala, não, olha, até aqui foi, agora daqui para frente eu que vou tomar conta, é eu que vou agir, né? Então isso é muito interessante. Por isso que Deus falou para ele, Moisés, retira as sandálias, Moisés. Retira as sandálias porque não vai ser na tua força, não é no teu braço. Agora vai ser comigo. Agora sou eu que vou te dar autoridade. Agora você vai ter um cajado, pega o cajado. Agora o cajado dele era a autoridade que ele teria. Isso é muito, muito, muito interessante. E aí surge uma pergunta pra gente, né? Porque a gente ficou pensando assim, tá, ok. Mas o que aconteceu ali? Por que Deus não libertou o povo de uma outra maneira? Por que Adonai não poderia ter levantado Moisés assim como fez com José e libertar o povo? Não poderia? Do mesmo modo que ele colocou José como um grande líder, e olha que Moisés poderia ser maior ainda do que José, porque Moisés, provavelmente, ele era considerado filho filho da filha do faraó, então ele poderia muito bem ascender ao poder e chegar no nível de faraó. Não poderia? Poderia. Mas por que Deus não escolheu agir dessa maneira?
Aqui que entra o grande tema da nossa paraxá, do nosso estudo. Será que se eles tivessem se tornado livres dentro do próprio Egito, será que eles seriam libertos? Será que se Deus tivesse levantado Moisés como um grande líder, como alguém de poder dentro do Egito, os hebreus, no contexto do Egito, seriam libertos? Ou eles seriam apenas livres? Essa que é a grande questão, essa que é a grande pergunta. E para a gente ir fazendo paralelos ao sistema que nós vivemos hoje, né? Olha só, quando a gente vai ver no dicionário, o que significa ser livre? Que não está sob o jugo, que não é escravo de outrem, que não é prisioneiro, que goza de uma liberdade física. É alguém que goza de uma liberdade física, é algo físico. Agora, o que significa ser liberto? Ser liberto é diferente. Ser liberto é além de ser livre. É aquele que é posto em liberdade, livre, solto, não sujeito a, livre, salvo, e superou preconceitos, convenções, padrões estabelecidos. Então, ser liberto está muito mais relacionado com a alma, não exatamente algo físico. Quer um exemplo disso? Ninguém mais com uma propriedade para falar isso do que falar sobre ser livre e ser liberto do que Paulo. Paulo fala isso aos Efésios. Olha como ele começa no capítulo 3 da carta aos Efésios. Ele diz assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Quando ele diz prisioneiro de Cristo, é porque ele estava preso mesmo, gente. Os estudiosos dizem que provavelmente ele estava preso em Roma. Então, como alguém preso, aprisionado, pode falar sobre liberdade e falar sobre a graça de Deus? Só se ele realmente for liberto. Só alguém liberto da alma pode estar preso, mas ser liberto. Né? Isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo que só o Evangelho de Cristo pode fazer por nós, por cada um de nós. Olha que coisa incrível, para vocês entenderem mais um pouquinho esse conceito de ser livre e liberto. Em 1871, o nosso país, o Brasil, ainda praticava a escravidão. E aí surgiu, né, a princesa Isabel, naquela época, outorgou uma lei que se chamou Lei do Ventre Livre. O que foi essa lei, né? A partir de 1871, todo filho de escrava que nascesse já seria considerado livre. E isso vamos considerar que nessa época, em 1871, o Brasil era um dos últimos países, e se eu não me engano o último, a ainda persistir na escravidão. E só 17 anos depois, em 1888, é que de fato a Lei Áurea veio a começar a valer no Brasil. Não porque os governantes da época estavam interessados em libertar os escravos, preocupados com a escravidão, preocupados com as condições de escravidão do povo. Não foi por isso. Foi porque eles perceberam que se tivessem mais pessoas livres, elas seriam mais consumistas. Sendo mais consumistas, elas comprariam mais, gastariam mais. Gastando mais, elas gerariam maior aumento da economia circulante. Então, não se percebe que não se mudou muita coisa de 200 anos para cá, né? Não dá 200 anos, né? Tô ficando louca. Mas muito interessante isso. Mas olha só, para vocês entenderem do que eu tô querendo falar aqui, por que eu tô falando dessa lei? Porque os meninos que nasciam livres, a partir de 1871, eles não tinham outra opção. Ou eles continuavam ali, junto com as suas famílias,
trabalhando com um trabalho praticamente de escravidão, ganhando mixarias, servindo aos seus senhorios, ou eles eram entregues para o governo. Então, praticamente, eles foram livres, mas eles não foram libertos, porque eles continuavam escravizados pelo sistema. Entendem a diferença, meus irmãos? A diferença entre você ser livre e você ser liberto? Porque o que Cristo veio fazer por cada um de nós é nos libertar. Porque se formos libertos, verdadeiramente seremos livres. Né? Muito lindo isso. É muito lindo. Eu não sei se eu tô conseguindo passar para vocês o que Deus está tocando no meu coração sobre essa paraxá, que é algo lindo, maravilhoso. Moisés sabia o que era ser livre e liberto. Ele sabia o que era isso. Por quê? Porque lá em Números capítulo 12, verso 3, quando Miriam e Arão começam a reclamar, dizendo que como assim só Moisés que fala com Deus, porque Deus fala conosco também, e Deus ouve isso, logo em seguida que Deus ouve os murmúrios de Miriam e Arão, e depois até Miriam é cometida de lepra, a Bíblia vai dizer assim: era o varão Moisés muito manso, e a palavra que é utilizada ali para manso em hebraico é anav, que é humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, o que a Bíblia está falando que Moisés era humilde? O que significa ser humilde? Né? Achei muito interessante uma explicação que o Rabino Ventura deu sobre o que é ser humilde. Eu achei maravilhoso. Né? Porque às vezes a gente fica achando assim, humilde é aquele que é pobre, miserável, né? Um sofredor, alguém realmente que está passando necessidade, que está passando por privação, né? Aquela pessoa caída, batida, esse é humilde, né? Mas humilde, no contexto judaico, é outra coisa. É você ser livre de status, de interesses pessoais, em prol de algo maior. E Jesus, quando está falando lá na primeira aventurança, bem-aventurados que são humildes em espírito, porque deles é o reino. O que ele está falando ali? Ele está dizendo, olha, o reino de Deus é dessas pessoas que praticam essa humildade. Que a vida delas e os interesses delas não são maiores do que o interesse do prol, do coletivo, da família, do grupo. Elas vivem guiadas pelo Espírito, porque elas são humildes em espírito. É o Espírito que governa a vida delas. Elas são guiadas pelo Espírito de Deus, não pela vontade própria. Não é o desejo interno de querer fazer as coisas que as move. Pelo contrário, é o Espírito. Então elas são livres. Aliás, libertas. Porque o reino de Deus é dessas pessoas. É dos humildes. O reino de Deus pertence a elas. Elas têm acesso ao reino de Deus. É isso que Jesus está falando ali. Essas pessoas têm acesso ao reino de Deus. É algo maravilhoso. E olha só o que Hebreus vai falar de Moisés. Capítulo 11, versos 24 e 26 diz assim: Moisés largou tudo em prol de algo maior. Foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser chamado filho de uma filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma recompensa maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Meus irmãos, feche os seus olhos aí, meus irmãos, e sejamos sinceros com cada um de nós. Quem de nós, numa situação de prosperidade material como Moisés, faria a mesma escolha? Será que nós, estando nessa situação que Moisés se encontrava, será que nós teríamos feito a mesma escolha em prol do próximo? Porque isso não é algo inalcançável. Se está ali na Bíblia é porque é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque nós somos aprisionados nesse sistema. Esse sistema que nós vivemos de consumismo,
de querer que cada vez mais a gente tenha coisas, tenha títulos, tenha status, tenha isso, tenha aquilo. E o objetivo de Moisés era única e exclusivamente olhar para os seus irmãos. Ela era olhar para aquele contexto familiar, aquilo que brotava no coração dele. E enquanto ele crescia lá no palácio, mas ele não pertencia àquele lugar, o coração dele se voltava para sua família, para o seu grupo. Então, o grande objetivo de Moisés não foi buscar a Deus. Quando a Bíblia está falando em Hebreus que por fé ele agiu como ele agiu, ali foi depois que ele teve a revelação de Deus, foi depois da sarça ardente, porque ele pergunta lá na sarça, mas Senhor, qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Quem é você? Porque olha quantos deuses tinham no Egito, olha o contexto que ele cresceu de idolatria, ele não sabia ainda quem era Deus, então não foi por causa de Deus. Foi em prol do coletivo. Foi em prol do propósito que Deus já tinha colocado no coração dele, que ardia o coração dele, que fazia com que ele buscasse agir em prol do próximo. E olha que coisa interessante, gente. Foi depois de 3 grandes testes que Moisés teve a revelação de quem era Deus de fato. Ele não conhecia Deus até então. Pode ser que ele tenha sido introduzido à história dos hebreus. Mas depois disso, ele não cresceu com o Deus dos hebreus. Ele não tinha revelação de quem era Deus. E Deus só se revela para ele depois desses 3 grandes testes. Então a gente vê muitas pessoas que muitas vezes buscam ver a face de Deus, mas buscam ver a face de Deus dentro da religião. E a religião vai apresentar o Deus que cada um crê. Cada pastor vai apresentar o seu Deus. Cada rabino vai apresentar o seu Deus. Cada padre vai apresentar o seu Deus. Mas o verdadeiro Deus, ele vai além da religião e muitas vezes a religião não consegue expressá-lo. E foi depois desses 3 grandes testes que Moisés teve a revelação de quem era Deus. Quando ele largou a sua vida de luxo e ele foi visitar os seus irmãos e ele matou um egípcio. Não estou aqui fazendo apologia a assassinatos, não é isso. Mas no calor da emoção ali, aliás, dizem que era para eles ficarem 400 anos no Egito, né? Está profetizado lá, Deus falou para Abraão. Mas aí a Bíblia vai dizer que eles ficaram 430 anos. Exatamente porque Moisés teve que fugir do Egito. Então pode ser que tenha atrasado um pouquinho os planos aí. A raiva dele de querer ir em prol dos seus irmãos não ajudou muito. Depois ele aparta uma briga entre 2 hebreus, né? Entre 2 irmãos. E aí quando ele foge do Egito e ele chega num poço, ele ajuda as filhas de Jetro a darem água ao seu rebanho. Porque elas chegam lá para dar água ao seu rebanho, ao rebanho de Jetro. E uns pastores não deixavam elas ter acesso a essa água. E ele vai lá e ajudar elas. E olha que coisa interessante, né? Ele teve que fugir do Egito porque ele já tinha se envolvido em uma treta lá para tentar salvar os seus irmãos. E aí, de repente, ele vê ali uma situação de injustiça novamente. E o que ele faz? Ele não se acovarda. Ele não se acovarda. E ele poderia ter pensado, quantos de nós não pensaríamos assim? Não, olha, eu já me dei mal porque eu fui voltar o meu olho para os meus irmãos. Não quero mais saber, não vou me meter em encrenca. Mas não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai lá ajudar as filhas de Jetro, né, a dar água. Interessante que são 7 filhas de Jetro, né, e ele dá água para o rebanho que elas traziam. E aí, gente, isso só faz a gente concluir que Deus já estava de olho em Moisés. O Eterno estava observando Moisés porque para ele se tornar um grande líder, para ele estar no lugar do seu chamado e cumprir a sua missão, ele deveria ser, no mínimo, alguém que intercedesse pelo próximo, alguém que buscasse o próximo, alguém que olhasse para o próximo. E Deus estava de olho nele. Aí você pode falar assim, Valquíria, então você está querendo dizer que nós somos salvos e Deus se aproxima e se revela de mim por causa das coisas que eu faço?
das minhas obras? Da lei que eu cumpro? Não, não é isso que eu estou falando. Porque nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. É a graça dele que nos salva. Só que nós somos salvos para andar em boas obras. Essa é a grande questão. E eu acho que muita gente dentro do sistema religioso não é liberto e não tem a revelação de quem Deus é, porque Cristo liberta ela. Aliás, Cristo torna-as livres. Elas são livres do sistema do jugo do pecado, que cada um de nós éramos. Nós éramos aprisionados ao sistema do pecado. E aí a gente se torna livre. Só que ao invés da gente progredir na nossa salvação em prol de cada vez mais as escamas da nossa cegueira espiritual cair dos nossos olhos e a gente ir se tornando liberto, a gente se aprisiona no sistema religioso. E esse sistema religioso vai revelar o Deus que ele acredita para cada um de nós. Existe, por exemplo, um Deus que só manda todo mundo para o inferno. Ou existe também um Deus que diz que não importa o que você faça, não importa. Se você levantou a mão e você reconheceu que Jesus é o seu Salvador, então você está salvo. Independente se você desonra teu pai e tua mãe, independente se você adultera, independente se você matou alguém, independente do que você faça. Você levantou a mão e aceitou Jesus como seu Salvador, você está salvo. Perdido tá aquele carinha lá que vai no candomblé e que ele até pratica boas obras, ele é uma pessoa do bem, não comete adultério, não descumpre nenhuma regra de social, de relacionamento, mas ele tá no candomblé, então ele vai pro inferno, é certeza que ele vai pro inferno. Gente, isso não pode ser uma libertação, não pode ser. Sabe, tá na hora da gente repensar esse sistema religioso que ao invés de trazer libertação para as pessoas, escraviza, traz preconceito contra outras pessoas. Tá na hora da gente repensar isso, da gente ser liberto desse sistema. Sabe, gente, já não basta o sistema do mundo que nos oprime, que nos aprisiona. E é desse sistema que Deus quer nos libertar. Aí a gente é livre desse sistema e vai parar no sistema religioso, né? Isso aqui é como, sabe? Eu até coloquei aqui uma fotinha da gente aprisionado ao celular, porque hoje as pessoas estão se tornando isso. Elas estão... Cristo liberta elas, e daí elas ficam aprisionadas no sistema do celular. Porque tudo é o celular, as redes sociais... 3 horas por dia, olha aí no seu celular aí, quantas horas de rede social você vê por dia? Quantas horas por semana você assiste de Netflix? Quantas horas por semana? Faz um paralelo aí. Quantas horas por semana você lê a Bíblia e quantas horas você assiste Netflix? Quantas horas você fica na rede social e quantas horas você faz o teu devocional com Deus? Você tem o teu momento com Deus? Faz um paralelo aí, para ver o que está pesando mais, o que está balançando. Então, o sistema que nós vivemos hoje nos aprisiona, oprime, violenta, influencia as nossas vidas, nos cega. Por que ele nos cega? Porque a gente está envolvido emocionalmente. Esse sistema que a gente vive, sabe? Do consumismo, do ter. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro tal, eu preciso ter uma casa tal, desse jeito, nesse lugar. Ele não segue, ele não aprisiona. Aí a gente fica querendo, não, então eu preciso ter um status, eu preciso ter um cargo, eu preciso ganhar tanto. A pessoa ganha 3 mil, daí ela quer ganhar 5, daí ela, quando tá ganhando 5, ela fala, não, isso aqui é pouco, eu preciso ganhar 6, eu preciso ganhar 7, e assim vai, e fica aprisionado nesse sistema. Não, agora eu preciso ter um diploma de faculdade, aí do diploma, não, agora eu preciso ter esse curso aqui, aquele curso lá. E aí a gente vai, eu preciso. A gente está em busca disso e envolvido emocionalmente. Nós estamos envolvidos emocionalmente do mesmo modo que às vezes uma mulher acaba se deparando com um relacionamento abusivo. As pessoas que estão olhando em volta percebem que aquele homem é abusivo.
As pessoas que estão olhando em volta se dão conta de que alguma coisa está errada ali naquele relacionamento. Mas a mulher que está envolvida emocionalmente não consegue perceber. Por isso, meus irmãos, que para nós nos tornarmos libertos, não dava para ser Moisés um faraó que ia libertar o povo do Egito. É por isso que ali o que Deus fez foi uma reprogramação mental naquele povo. O que Deus queria tirar deles era o Egito de dentro deles. Era isso que Deus queria fazer. Por isso que hoje Deus nos convida a gente tentar, sabe, se esvaziar dessas opressões do sistema, de tudo aquilo que o sistema... Gente, quantas meninas adolescentes não estão em depressão ou cometendo suicídio por causa das redes sociais. Sabe por quê? Porque as redes sociais mostram um corpão bonito lá que eu tenho que seguir. Mostram um padrão que eu tenho que seguir. E aí as meninas que não conseguem seguir esse padrão, principalmente as adolescentes, estão sendo violentadas por esse sistema. Violentadas. Olhem aí, vocês acham que é coisa de louco? Já existe pesquisa comprovando que a dependência que as redes sociais geram nas pessoas está equiparada ao nível do alcoolismo. Podem pesquisar, não estou falando nenhuma besteira não é coisa da minha cabeça. Então o que Deus queria fazer com aquele povo não era levantar um líder que pudesse torná-los com uma carga mais leve, que eles pudessem se tornar livres dentro do próprio Egito. Não, porque Deus queria tirar eles da situação. Deus queria que eles olhassem para aquela situação, igual o exemplo que eu citei aqui, de uma mulher que é abusada, uma mulher que é oprimida por um relacionamento abusivo. Ela não consegue enxergar se ela estiver envolvida emocionalmente. Então, muitas vezes, ela só consegue perceber quando ela sai daquela coisa da paixão, quando ela sai do envolvimento emocional, quando ela está de fora daquele relacionamento e ela começa a olhar e fala: meu Deus, como eu era presa e eu não percebia. Como ele era violento e eu não me dava conta. Quantas vezes isso não acontece, gente? Então não adiantava levantar um faraó para libertar o povo. Não adiantava. Deus precisava retirar o povo daquele lugar e mostrar para eles o quão eles eram oprimidos e escravizados naquele ambiente, naquele contexto. Olha só o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, para a gente finalizar. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de podermos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Olha só o que ele está dizendo ali, ó. Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma desse mundo. Não se moldem a este mundo. E é interessante que essa palavra que é utilizada ali no grego, não vos conformeis, a palavra conformeis no grego, ela é só utilizada 2 vezes na Bíblia. E a outra vez que ela é utilizada aqui em 1 Pedro, onde Pedro está dizendo assim: como filhos obedientes, não consistais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, dos tempos da vossa ignorância. Então, gente, essa palavra ali no grego é a palavra suskematsu, que significa moldar-se de acordo com o padrão do outro. E o que Paulo está falando? Não se conformem, não tentem se moldar a esse sistema do mundo. Vocês são diferentes. Vocês foram chamados para ser libertos. Porque se verdadeiramente Cristo vos libertou, vocês são livres. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. É algo maravilhoso. É isso que estava queimando e ardendo dentro do meu coração dessa porção de estudo, da gente ficar pensando
Muitas vezes a gente fica acreditando em que determinado líder vai se levantar e a gente vai ser liberto por essa pessoa. E eu acho que a Bíblia, a história da Bíblia, quando a gente olha para a história, faz com que a gente compreenda o nosso presente. E olhar para a história e ver todos os líderes que nós tivemos, mesmo Moisés apontando para o libertador que é Cristo, ele não foi um homem perfeito. Cristo foi. Cristo foi um homem perfeito. Então, Cristo é o único que pode verdadeiramente nos libertar. Não apenas sermos livres, mas sermos libertos. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu não sei se o Marquinhos ou a Alane querem comentar alguma coisa. Eita, essa palavra é uma palavra muito linda, muito profunda mesmo, sabe? E o que eu achei interessante foi que o truque das sandálias, né? Tira as sandálias para preparação. Retira as sandálias que simboliza as vestes que o mundo faz você colocar, né? Sim. O mais linda é que ele levou 80 anos para entrar em ação. 80 anos. E desses 80 anos que para entrar em ação, esses 80 anos ele passou sendo moldado, adaptado, ele passou por N situações. Porque ele saiu daquele reduto, daquela redoma que ele tinha de dinheiro, de valores e tal. E a outra coisa muito interessante que você falou foi que por que Deus não transformou ele em faraó para libertar o povo, né? E olha que coisa profunda. Naquele tempo, Faraó era considerado Deus. Um Deus, exatamente. Né? Faraó era considerado Deus. E ele queria mostrar para o povo, mas antes de dar continuidade nesse pensamento, no início de tudo, você falou algo muito interessante. Os hebreus, eles cresceram em país estrangeiro. A nação foi formada, foi forjada num lugar estrangeiro, num lugar que não era deles. Exatamente. Então, isso nos mostra que Deus usa na onde você está, no lugar em que você está, né? E muito legal isso. E é muito interessante porque a diferença que você colocou, né, da liberdade, o livre é uma liberdade física, o liberto é a alma, né? Estar livre da alma, superar preconceitos, padrões estabelecidos, aquela coisa toda, né? E o mais interessante que o sistema nós vivenciamos hoje, né, a fatia das redes sociais, do celular, né, Black Mirror lá que tem no Netflix, né, a gente assistiu também e que também nos mostra muita coisa por trás daqueles episódios, enfim. Mas é que o mundo ele aprisiona a nossa alma. Você está livre para ir para qualquer lugar, mas você está preso. Nossa, é verdade. Ao contrário, né? Você está totalmente presa, tua alma está presa, pegada a esse lugar. E olha que interessante, em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao jugo da escravidão. Amém, amém. Então, olha que coisa profunda, é muito profundo isso. E analisar dessa forma, você começar a entender o que o mundo faz conosco, o que ele nos aprisiona, vai sedimentando em nós, vai trazendo... E é interessante porque faz muito jus aquilo que Jesus, quando Lázaro sai de dentro daquele lugar de morte, e Jesus fala, vão lá e desatam ele, né? Então, essa vestimenta também simboliza essa visão desse sistema. Porque o que o sistema quer te fazer? Te matar. Ele quer te matar não somente o teu físico, mas ele quer matar a tua alma. E é engraçado porque aqui em Gálatas ele está dizendo para nós, se Cristo te libertou, cuidado, ele chama a atenção, não se submeta ao jugo da escravidão. Novamente, O jugo da escravidão não é você ir lá e a escravidão servil, a
a escravidão física, do trabalho braçal, enfim, essa escravidão, mas é uma escravidão espiritual, é uma escravidão de alma. É muito profundo mesmo. E é um estudo que a gente tem que refletir dentro de nós, olhar para tudo isso e ver o que Moisés representa para nós. Em que momento nós estamos? Nós já estamos prontos para poder tirar nossas sandálias? O Senhor tem chamado para a gente, todos nós. Nós já estamos prontos para tirar as nossas sandálias? E ele só tirou as sandálias no momento X da vida dele. Em que momento nós estamos vivenciando? Será que ainda nós estamos carregando o fardo do mundo? Será que nós estamos presos, achando que realmente Cristo nos libertou, mas nós estamos ainda totalmente amarrados, de vestes de morte, amarrados com todas as coisas que o mundo tem nos colocado? Então, são reflexões e nós temos que pedir que o Eterno nos traga consciência nisso. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão no automático, nós não conseguimos enxergar isso. E a função do sistema é isso, é fazer com que cada dia, cada vez mais, nós estejamos no automático. E não sendo racionais, e não sendo espirituais, para poder discernir o que é certo e o que é errado. Ainda mais nesse ano, né, amigo? Ainda mais nesse ano. Eu acho que a gente precisa muito aprender realmente essa libertação que Cristo pode nos proporcionar, sabe? Porque a gente pode perder casa, a gente pode perder carro, a gente pode perder pessoas. A gente não sabe, né, o que nós temos pela frente. Então, realmente a gente tem que se agarrar nessa liberdade, porque essa liberdade vai gerar dentro de nós esperança. Sim, porque até mesmo Paulo estava, preso, você leu, ele estava preso fisicamente. Mas você pode estar preso em N lugares. Você pode estar preso num leito de UTI, você pode estar preso num leito de hospital, você pode estar preso numa prisão verdadeira, você pode estar preso em N situações. Mas se a tua alma é livre, se você está liberto, você pode estar totalmente amarrado. Mas isso não vai tirar a esperança que a liberdade te traz. Não vai tirar a esperança de que a tua alma é livre. Aí faz jus aquilo que Paulo fala. A morte para mim é lucro. Porque a minha vida aqui, física, não serve de nada. Porque quando Jesus nos ressuscitar e formos ressurretos, aí nós vamos ter um corpo glorioso para fazer parte de um reino pleno. Porque aqui ainda nós conhecemos nem em partes. É verdade. Depois nós iremos conhecer o todo. Face e a face. Que nós conhecemos vai se passar, porque em Apocalipse diz, novas terras e novos céus estão prontos, dispostos a vocês, porque os velhos já se foram, terra velha, céus velhos já se foram, porque Cristo eis que faz nova todas as coisas. Amém. Amém. Nossa, é muito lindo. A palavra de Deus é maravilhosa. Regenera as nossas almas. Sim. A gente só tem que orar, pedindo para que o Eterno traga a nossa consciência, a importância dessa palavra. E que se no decorrer deste ano que nós estamos entrando, se lá na frente a gente estiver titubeando com alguma coisa, com alguma situação, nós possamos voltar, resgatar essa paraxá e resgatar essa liberdade e resgatar isso dentro de nós e estar ali diante de olhar para essa liberdade e falar assim, Senhor, eu posso estar preso fisicamente, eu posso estar preso numa doença, eu posso estar preso num câncer, eu posso estar preso num leito de morte, mas eu sou livre em Ti, eu sou liberto em Ti, eu Amém. posso todas as coisas, mas que a nossa consciência esteja convicta disso. Amém. Porque hoje nós ministramos sobre isso e hoje nós estamos tendo entendimento. Só que é tão interessante porque a análise tem me feito enxergar, a terapia analítica ela tem me feito enxergar que nós somos como se fosse literalmente um vaso. E muitas vezes Jesus fala isso, nós somos vasos nas mãos dele.
Ele é o nosso, ele nos molda. Mas olha que interessante, quando você vê uma falésia na beira do mar, uma coisa assim, você vai vendo as camadas de sedimentação das eras geológicas que estão acontecendo. Cada indivíduo que somos nós, cada história que somos nós, também somos sedimentados. Desde quando nós nascemos uma folha em branco ou um vaso sem nada dentro. E ali vai sendo colocado, sendo colocado, e aquilo vai se sedimentando, vai criando sedimentos dentro de nós. Nós, na nossa consciência, muitas vezes nós esquecemos de N situações, desses sedimentos que ficaram dentro de nós, e que isso de ser livre e de ser liberto, hoje nós estamos trazendo a nossa consciência a isso. Isso está ecoando, borbulhando dentro de nós. Só que amanhã acontece uma situação que nos aflige e que faz com que é soterrado a nossa consciência. Aí a nossa consciência, nós estamos numa determinada situação, estamos num determinado romper, um rompante que aconteceu, e a gente esquece disso. Então nós temos que orar para que o Eterno faça com que isso não venha se esfriar dentro de nós. E por mais que nós venhamos passar por determinadas situações, isso possa estar cada vez mais latejante dentro de nós, para que nós possamos ter a mesma fé que Paulo teve, para que, da mesma forma que Paulo se encontrava no passado, nós possamos hoje ser novos Paulos esparramados pelo mundo. Porque por mais que nós estejamos aprisionados por N situações, mas nós somos livres, e a alegria de ser livre tem que ecoar por onde nós passamos. E legal isso que você falou, amigo, porque o que Jesus fala para os discípulos, né? Ele diz assim para eles, olha, ide e evangelizar e fazei discípulos. Então, o que nós somos chamados a fazer? À medida que nós vamos nos libertando, o nosso chamado é de também alcançarmos outras pessoas. E que esse ano de 2021 seja um ano para nós trazermos almas para Cristo. Trazermos almas pro nosso lado, pro reino de Deus. Libertar as pessoas que a gente vê que ainda estão aprisionadas no sistema e verdadeiramente fazer parte de um corpo, todo mundo livre, liberto. Amém. Né? Amém. Mas é isso mesmo, e é interessante, né? E é muito profundo mesmo. E esse ano que nós estamos entrando possa ser um ano que nós tenhamos possibilidade e a graça de ter isso fervilhando na nossa consciência, dentro de nós, da liberdade que Cristo nos proporciona e do qual nós somos livres. Amém. 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 Amém, Senhor. Por esta palavra tão profunda, Muito tão impactante. Pai querido, em nome de Jesus, por mais que determinadas situações venham nos acontecer no decorrer deste ano, nós te pedimos humildemente, Senhor, aqui como igreja, unidos, em comunhão e em concordância. Elevamos ao céu, Senhor, meu Deus, as nossas consciências, e nós colocamos diante do altar todo o nosso racional, todo o nosso intelecto, que habita em nós. Pai querido, em nome de Jesus, e esta palavra que foi ministrada neste dia, esta liberdade que ecoa dentro de nós, jamais possa ser cantadas pelos turbilhões que acontecem nas nossas vidas, que jamais possa ser esquecido, Senhor, pelas mini situações que estamos tentando impor, mas que nós possamos, Pai amado, ter a graça e a misericórdia oriunda do Senhor a tocar nas nossas consciências e não deixar isso esfriar dentro de nós. Não permita, Senhor meu Deus, que isso esfriar dentro de nós. Não permita que nós venhamos a voltar para o jugo da escravidão, mas que nós possamos, Senhor Deus, ter esta liberdade dentro de nós cada dia mais. A alegria de ser livre, alegrias de ser liberto, Senhor, possa ecoar dentro de nós e que os caminhos que nós iremos passar no decorrer deste ano, as pessoas que estiverem ao nosso redor possam ser impactadas por esta alegria, possam ser impactadas pelo poder de ser livres, libertos em Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor, liberta a cada um de nós. Coloca diante de Ti. Anseia ser livre.
temos ceia ser liberto. Nós te bendizemos, Senhor, por toda esta graça, por todo este amor que nos envolve. Obrigado, Senhor. Essa liberdade possa impactar a nossa casa. Amém, Essa liberdade, Senhor, meu Deus, possa impactar este ministério, este grupo de oração, Senhor, a qual o Senhor tem formado, a qual o Senhor tem chamado a vivenciar esta liberdade. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, que essa liberdade possa impactar a vida dos nossos pais, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos sobrinhos, dos netos, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos, dos nossos amigos próximos, dos amigos distantes, mas que toda a nossa parentela, que toda a nossa casa, Senhor, possa ser impactada por esta liberdade. E todos que estão no nosso convívio, ao nosso redor, Senhor, possam sentir esta liberdade a qual o Senhor nos proporciona. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos nesta noite por esta palavra. Muito obrigado, Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo mover que tem trazido em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, humildemente. Muito obrigado, Senhor. Pai, que tu guarda, Senhor, meu Deus. Guarde, Senhor, meu Deus, o resto do nosso mês. Guarde, Senhor, meu Deus, essa semana qual nós iremos iniciar. Sim. Nós possamos, Senhor, meu Deus, sentir a tua misericórdia trabalhar em nosso favor, que a tua misericórdia possa nos tocar, Senhor, meu Deus, no decorrer desta semana, e que nós possamos, Senhor, estar em Ti no decorrer deste ano. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus, olha para dentro dos pedidos que se encontram dentro do nosso coração. Sim, Pai. Olha, Papai amado, os pedidos que há dentro desta caixinha de oração. Sim. Tu conheces as histórias, cada nome, Senhor, que ali se encontra, cada desejo do mais íntimo, Senhor. Tu conheces na profundidade cada um destes desejos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, receba cada um destes pedidos, seja ele, Senhor, meu Deus, para a cura física, seja ele para a cura emocional, cura espiritual, Senhor, independente desses desejos, independente desses pedidos, o Senhor possa tocar no mais profundo, Senhor, meu Deus, destas vidas, cada uma destas vidas possam ser impactadas pela tua presença e pelo teu toque, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Levamos as nossas mãos aos céus e oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém. Pai, eu abençoe e guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê a shalom a cada um de vocês, para toda a tua casa, para toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que a semana de vocês sejam abençoadas, que a semana de vocês possam ser impactadas por essa presença tão linda, por essa liberdade a qual o Senhor convida você a vivenciar e a receber da parte dele, em nome de Jesus. Amém. Vocês, irmãos. Amém. Beijão. Pessoal, fiquem com Deus. Saudade de vocês. E tem uma musiquinha aí pra alegrar a semana de vocês. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor.
ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos, que o teu nome seja exaltado, Jesus.